Saudações a todos. Tenho o lindo privilégio de compartilhar com vocês uma mensagem que Deus me trouxe. É chamada de Chamado de Oséias e é uma mensagem desafiadora, especialmente para mim. E acho que vocês verão o porquê disso à medida que a passarmos. E eu apenas oro para que o Espírito Santo trabalhe em seu coração, sua mente, sua alma. Abra seus ouvidos para saber que parte desta mensagem, ou a mensagem inteira, é destinada a vocês. E é sobre o amor leal de Deus por seu povo. Deus tem um amor tão grande por nós que ele demonstrou no Calvário, mas esse amor é contrastado com a indiferença e a dureza de coração de seu povo que ele veio salvar. Eu tiro meus pensamentos de Oséias capítulo 11, versículos 7 e 8. Meu povo está inclinado a se desviar de mim. Você consegue ouvir Deus falando? Meu povo, seu povo. Ele não está falando apenas sobre o mundo. Ele está falando sobre a casa de Israel. Ele está falando sobre a igreja denominada de Deus. As pessoas que ele chamou especialmente, ele diz, meu povo está inclinado. Estou me afastando de mim. Como posso desistir de você? Você consegue ouvir seu coração implorando a ele? Como posso entregá-lo? Eu vejo isso em muitas pessoas onde seus filhos vão embora. E eles vão para o mundo e se envolvem com drogas e álcool e todo esse tipo de coisa lá. O coração dos pais é como posso desistir de você? Como posso entregá-lo? E então Deus termina aqui com, meu coração se agita dentro de mim. Uau! Que apelo Deus nos dá por meio de seu profeta Oséias. Agora o cenário aqui é que Oséias, o livro de Oséias, foi escrito para a casa de Israel. E a casa de Israel é o povo de Deus, é o povo denominado de Deus. São todos aqueles que Deus chamou especificamente e devem estar viajando nessa jornada para o trono da graça. E então isso não foi escrito apenas para o mundo, isso foi escrito para você e para mim na igreja. Então, se isso foi escrito para você e para mim na igreja, precisamos ouvir isso. Então Deus chama seu mensageiro, seu profeta Oséias, para se casar com uma prostituta. Você está comigo? Na terra, Deus pegaria um homem justo que aprendeu a se posicionar e andar em Jesus Cristo, e então pediria que ele se casasse com uma prostituta, uma mulher mundana, rebelde e retrógrada que representa a igreja. A propósito, porque há paralelos definidos aqui, então espero que você perceba os paralelos aqui. Então Oséias deveria representar Jesus Cristo para o povo de Deus. Essa era a sua posição. Para pessoas rebeldes, apóstatas, indiferentes, de coração duro e arrogantes, Oséias deveria representar o amor de Deus. É por isso que ele se casou com uma prostituta, para mostrar seu amor extremo por um povo rebelde. Somos nós. É por isso que não estamos no reino hoje, porque a igreja de Deus não está representando Deus corretamente. Então temos que fazer algo sobre isso. Então somos chamados, em última análise, para sermos mensageiros de Deus, assim como Oséias é. No entanto, precisamos encontrar a experiência de Oséias primeiro. Você não pode simplesmente ouvir intelectualmente esta mensagem e dizer, tudo bem, agora eu vou ser Oséias. Você precisa passar por uma experiência de encontrar o Oséias da experiência. E então vem o ministério de Oséias. Então, para mim, eu tive 5 fases na minha vida com Deus me chamando. E a primeira fase foi muito simples. Ela veio a mim quando eu tinha 30 e poucos anos. Estou com 74 agora. Então, estou levando você de volta cerca de 40 anos aqui, ok? E eu nunca vou esquecer o primeiro texto que memorizei, Isaías 8:20, para a lei e para o testemunho. Eles não falam de acordo com ela, não há luz nela. Então, minha primeira fase foi sair do mundo e entrar na verdade, a verdade de Deus. Sua palavra inteira é verdade. E essa foi minha primeira fase. E não foi apenas aceitar uma verdade parcial ou 80% da verdade. É aceitar 100% da verdade que Deus nos chamou para viver, porque nos dá uma estrutura para viver. Estabelece limites para nos manter seguros. Então, conhecer a verdade é absolutamente vital, e não apenas a verdade segregada, mas a verdade inteira para o tempo em que estamos hoje. Essa foi a primeira fase para mim. E foi difícil porque eu saí do mundo, embora eu tenha sido criado na Igreja Católica e tenha passado por uma forma morta,
Eu era muito mundano, sabe, no meu pensamento eu não tinha nenhum tipo de teologia. Minha teologia era eu vou me divertir, não importa o que seja. Então a segunda fase pela qual Deus me levou foi que ele queria que eu me juntasse e fosse ativo em uma igreja centrada na verdade. Penso em Apocalipse, capítulo 14, 6 versículos sobre, você sabe, as 3 mensagens angélicas. Deus queria que eu encontrasse uma experiência de demonstrar o amor de Cristo em minha vida e então proclamar essa verdade e alertar outras pessoas. Essa foi a segunda fase pela qual passei e me apaixonei por aquela igreja. Eu me lembro da primeira vez que eu disse que iria para aquela igreja que tinha toda essa verdade para os últimos dias. Eu olhei para as pessoas com quem estávamos estudando e eu disse, estou pronto para conhecer os santos. E eu estava animado. E eles olharam um para o outro e disseram, conhecer os santos? Veja, eles sabiam de algo. Eles sabiam que a casa de Israel, o povo de Deus, precisava de alguma ajuda ainda. E eu pensei que todas essas pessoas que tinham essa verdade estariam vivendo isso. Então eu entrei na igreja apenas pensando muito inocentemente que todas essas pessoas estariam vivendo a verdade com a qual concordavam. Mas descobri que não era o caso. Mas de qualquer forma, Deus então me chamou para o seu estilo de vida. E isso foi muito, muito desafiador para mim, abandonar todos os meus velhos hábitos, não apenas o estilo de vida alimentar, mas o estilo de vida de vestir, o estilo de vida de entretenimento. Quero dizer, isso entrou nas minhas conversas. Deus me queria fisicamente, mentalmente e espiritualmente. É um pacote que Deus tem. Não é apenas um pacote espiritual. Mas o que você contempla, o que você vê, o que você assiste, o que você discute, o que você come, como você se veste. Deus me chamou para essa fase. E nós pegamos essa fase, e isso foi basicamente João 15, 17, onde Deus quer que permaneçamos nele. E Ele quer que sejamos um com Ele como Ele é com seu Pai. Então a quarta fase pela qual passamos foi a desilusão. Quando entramos nessas 3 fases, nem todas fases perfeitas, mas o melhor que conhecíamos, e ainda estamos crescendo nisso, para ser honesto com você, começamos a ver que essas 3 fases, e nós as olhávamos teoricamente, se você quiser, filosoficamente, vimos que a igreja de Deus não correspondia a isso. Havia um enorme desequilíbrio. Aqui está o chamado de Deus. Aqui estão as pessoas que dizem que são de Deus, mas não são. Eles não estão marchando para Sião. Eles estão estagnados. Eles estão estagnados. Eles não estão vivendo isso. E então eles entraram em nossa experiência. E não estou dizendo que sua experiência tem que ser a mesma que a nossa. Mas houve uma desilusão com uma igreja institucional em retrocesso. E isso foi difícil. Então, agora que estou entrando nesta fase 4, quero que você saiba o que vou compartilhar com você. Primeiro, tiro meus pensamentos de 2 Timóteo 3,5, tendo uma forma de piedade, mas negando. Em nossa vida, não vivemos realmente essas 3 primeiras fases, mas temos essa forma. Vamos à igreja. Passamos pelos movimentos. Passamos pela cerimônia. Cumprimentamos uns aos outros, mas realmente não vivemos isso. E começamos a ver isso. Agora, enquanto passo por isso com vocês, o que estou entrando agora não é politicamente correto para discutir. Quero que vocês saibam disso. Não devo discutir esse tipo de coisa com você, mas acho que temos que ser honestos um com o outro. É muito perigoso estar certo quando a maioria está errada. E é muito perigoso ter óticas que diferem da igreja institucional e, na verdade, de qualquer instituição em que você esteja envolvido, seja um ministério ou uma corporação ou qualquer coisa, se você começar a formar óticas que sejam diferentes de qualquer uma delas, é muito perigoso. Porque todo mundo, independentemente de seu grupo, ou ministério, ou igreja, ou corporação, eles gostam de pensamento de grupo. É aceitável. Então, se você quer se dar bem, você só tem que ficar quieto e ir junto com eles. Eu não posso fazer isso. Não, se eu for honesto sobre essa jornada até o trono da graça. Quando você vê as coisas, você precisa lidar com elas. Você precisa discuti-las. Você precisa ser aberto sobre isso. Você precisa pensar fora da caixa.
Foi isso que Paulo nos disse para fazer. Ele elogiou os bereanos por não apenas aceitarem o que eles disseram ser verdade, mas eles foram para casa e estudaram. Bem, se você fizer isso e não corresponder, agora você terá problemas. Se você não acredita em mim, pergunte a Noé. Você sabe que em seus dias ele não concordava com a coisa do grupo, concordava? Ele está construindo um barco, a grande arca que chamamos no meio do deserto. Você fala sobre não ser visto corretamente, mas sua ótica era diferente. Ele teve uma caminhada próxima com Deus, ele teve uma experiência de Oséias que lhe permitiu ver além do que o grupo era de seu dia. E quanto a Elias, quando Acabe veio até ele e disse, perturbador de Israel. Por quê? Porque Elias tinha uma caminhada próxima com Deus. Ele teve aquela experiência de Oséias. Ele tinha aquela unidade com o Pai que lhe permitiu ver diferentemente da igreja denominada de Deus de seus dias. E olhe para Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei diz, vocês precisam se curvar às minhas imagens. E eles disseram, ok, seja conhecido por vocês. Nós não nos curvaremos às suas imagens. Veja, quando você pensa fora dessa caixa e realmente tem essa caminhada mais próxima com Deus, como seus profetas disseram, quando você entra nessa fase da sua vida, você está em grandes problemas com a maioria. E se você não acredita em mim, pergunte a Martinho Lutero. Quando ele desafiou a igreja de sua época, quero dizer, ele estava em grandes problemas. Eles queriam tirá-lo. Eles queriam eliminá-lo porque não é seguro ir contra a maioria, qualquer que fosse a maioria. Não era seguro para Jesus ir contra a maioria de sua própria igreja denominacional. Eles disseram que seria melhor eliminar Cristo do que toda a instituição. Você está me seguindo? Pois bem, essa mesma mentalidade vive hoje. Pode te trazer grandes problemas, mas maior é aquele que está com você do que aquele que está contra você. E precisamos descansar em Jesus Cristo inteiramente. Então temos que nos perguntar, Atos 9:6. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Se minha ótica estiver lá e eu vejo isso agora, temos que dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Não podemos dizer o que é politicamente correto. Não podemos simplesmente seguir o pensamento do grupo. Não podemos simplesmente seguir a instituição. Temos que ser capazes de dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Então isso me leva ao ponto 5 na minha situação. Novamente, não estou dizendo que sua jornada, sua transição, tem que ser exatamente como a minha, mas eu gosto de compartilhar minha experiência. Então isso me levou à fase 5. Eu tive que me tornar um autoalimentador dependente e encontrar a verdadeira unidade com Deus, independentemente da denominação, independentemente das pessoas ao meu redor, eu tinha que dizer, Senhor, eu tenho que ficar diante do seu trono de graça. E então eu preciso me tornar um autoalimentador, porque se eles estão apenas na primeira ou segunda base, e o Senhor quer que eu pegue o home plate, e eles não sabem como pegar o home plate, eu tenho que encontrar com o Senhor e eu sozinhos. Então eu entrei na fase de me tornar um autoalimentador dependente. Eu lembro que meu pastor me disse uma vez, ele disse, o problema que temos com você, Jim Holmberger, é que você é muito independente. E eu pensei por um tempo e eu disse, não. Eu disse, exatamente o oposto é verdade. Eu disse, eu sou extremamente dependente de Deus. E quando você é muito dependente de Deus, isso lhe dá uma independência adequada do homem e das instituições humanas. E eles não conseguem suportar isso. Eles realmente não podem. Eles não suportavam que Jesus ou João Batista tivessem essa dependência total de Deus. Eles querem isso deles, de sua instituição. E temos que estar cientes disso porque isso está realmente acontecendo. Então Deus me disse, espere, Jim, até que você seja revestido de poder do alto. Foi o que ele disse aos discípulos em Lucas 24:49. Deus tem um programa de rasgar para cada um de nós, encontrar esse chamado da experiência de Oséias e o ministério de Oséias. E então Deus nos chama para esperar, seja lá o que isso signifique para você. Para mim significou encontrar minha completude em Deus e somente em Deus. Colossenses 2:10. É tudo muito bíblico. Foi o que Jesus disse. E também significou para mim encontrar Atos 17:28.
pois nele você vive e se move, e você tem seu ser. E eu vou ser honesto com você. Na minha fase 3, eu estava encontrando minha vida na igreja. Agora isso é perigoso. Eu estava encontrando minha vida indo à igreja, a sociabilidade da igreja, discutindo coisas nas aulas bíblicas, dizendo amém no sermão. E isso é bom, não é errado se isso te leva à unidade com Deus. Mas se isso só te leva à unidade com a instituição e não te coloca acima dela na unidade com Deus, você está em apuros. Porque essa é uma experiência de virgem tola, não é uma virgem sábia. Então eu sabia que tinha que encontrar essa experiência de Oséias. É por isso que Deus coloca essas coisas lá. Então Célia e eu tivemos que ter uma experiência no deserto. Tivemos que nos confinar voluntariamente. Sim, tivemos que nos confinar voluntariamente. Você pode ver isso na vida de Moisés. Você pode ver isso em João Batista. Você pode ver isso em Saulo. Deus o enviou ao deserto para se tornar Paulo, porque você tem que encontrar uma experiência de Oséias. E se a igreja não tem a experiência de Oséias, eles podem ter a verdade, podem ter o cristianismo, mas se eles não têm a experiência de Oséias, eles não podem dar isso a você. Então tivemos que nos confinar. Nós nos mudamos para o deserto. E eu não estou dizendo o que você deve fazer. Estou dizendo o que passamos. E se você decidir que realmente quer ir até o fim com Deus e tomar medidas fora do grupo comum, pense. Você vai ser mal compreendido. E isso é muito difícil. Foi muito difícil para mim. Ainda é muito difícil para mim porque as pessoas vão nos entender mal. Mas Jesus foi a pessoa mais mal compreendida que já andou no planeta Terra. Você está me entendendo? Jesus viveu uma vida que era diferente de toda a sua igreja denominacional. Assim como João Batista. O que Deus está chamando você para fazer agora? Quem você está seguindo? O propósito da igreja é conectar você a Deus, não a si mesma. Você está achando isso? Você encontra a experiência de José, e então quando você começa a ver isso, e se o que estou trazendo para você é verdade, agora você tem que ter a coragem de atender às demandas das suas realidades. Sim, porque se você não encontrou essa experiência, é insanidade continuar fazendo a mesma coisa, pensando que você será uma criatura diferente. Você terá que fazer algo diferente. Eu tive que fazer algo diferente. Isso significava distanciar a mim mesmo, minha esposa e nossos 2 filhos pequenos da política e da indiferença da nossa igreja. Eu tive que nos distanciar disso. Não porque os odiamos, não porque os menosprezamos. Eu faria qualquer coisa por qualquer um deles, mas eles não tinham nada para me dar. Eles me trouxeram uma distância, pela qual sou eternamente grato. Essas 3 primeiras 3 fases, sou eternamente grato. Mas não foi o suficiente. E assim, se você se distanciar, será visto como alguém que não é leal ao sistema. Mas você deve ser leal a Deus, e o sistema deve fazer com que você seja ou traga você a lealdade a Deus. Então eu estava lendo a Barna Research outro dia. É uma organização cristã que faz muitas pesquisas apenas sobre igrejas cristãs. E na Barna Research eles disseram que 51% de distância da igreja. Eles mesmos se afastam da igreja porque não suportam a política em detrimento dos princípios bíblicos. 51% dos que deixam a igreja é porque não conseguem lidar apenas com a política da igreja. Você está ouvindo? Havia política na igreja nos dias de Jesus? Pode apostar que sim. Então, se a igreja coloca a política acima dos princípios bíblicos, qual você vai seguir? Você só vai junto por se dar bem? Não posso fazer isso. E a política nos dias de Jesus, e está madura nos nossos dias também. O diabo não mudou o seu plano de jogo. Ele sabe o que está fazendo. Negar isso é viver uma vida cristã insana. Você deve dar uma olhada no que realmente está acontecendo. Então a Barnum Research continuou e disse que 34% dizem que a igreja não responde seu dilema. Em outras palavras, as pessoas na igreja têm um dilema.
Elas estão lutando em sua vida pessoal. Elas estão lutando em seu casamento. Elas estão lutando em sua família. Elas estão lutando com relacionamentos interpessoais. E elas estão lutando e a igreja não atende às suas necessidades. Então, deixe-me dar um exemplo disso. Recentemente, um pastor estava se encontrando com um jovem com quem eu estava trabalhando. E o pastor estava indo lá para que o jovem assumisse uma posição na igreja. E o jovem estava dizendo: não estou pronto para isso. E o pastor estava se perguntando por que ele não estava. Bem, o jovem compartilhou com ele que estava lutando contra a pornografia e jogos. O pastor diz, e então ele simplesmente deixa o jovem. Você não pode aceitar a posição? Não. E ele vai embora. Não ajudá-lo, não suprir suas necessidades, não cuidar dele. O que está acontecendo? Nós vemos esses indivíduos apenas como peões para se encaixar em posições na igreja para ajudar a instituição, mas quando vemos que eles estão lutando, realmente lutando em áreas, nós não os ajudamos, nós não os auxiliamos. Talvez seja porque não sabemos como. Você já pensou nisso? Então, um casal veio até mim e queria ajuda. E, eles se encontraram com o pastor. E o pastor queria que eles aceitassem certas posições na igreja. Eles disseram: não achamos que somos qualificados para essas posições. Estamos lutando em nossa caminhada cristã. Estamos lutando em nosso casamento. Estamos lutando para criar nossos filhos. E temos tudo o que podemos fazer para administrar isso, mas não sabemos como. E o pastor simplesmente vai embora. Não se oferece para ajudá-los no casamento ou na criação dos filhos. O pastor simplesmente os deixa desamparados. Isto é realidade. E não estamos alcançando nossas congregações. Nossas congregações estão em um baixo nível de piedade. E os pastores e os anciãos não estão visitando essas pessoas dizendo: como podemos ajudá-los? Podemos escrever uma saída de incêndio para você para a pornografia? Podemos mostrar como se afastar dos jogos? Podemos mostrar como ter uma experiência apaixonada? Podemos ensinar como levantar uma geração piedosa que anda com Deus? Por que eles não estão fazendo isso? Porque eles são apenas anciãos cerimoniais? Temos que nos fazer algumas perguntas sérias, porque se temos esses problemas nos bastidores, não estamos falando sobre eles. E apenas ir às igrejas e consertá-los, isso é insanidade. E temos que parar com essa insanidade. Então, esta é a realidade. Eu a vejo o tempo todo. Então, antes de tudo, quando falo com essas pessoas, digo a elas que vocês têm que aprender a permanecer em Cristo. E eles dirão: bem, o que você quer dizer? Toda a questão do evangelho é que a humanidade está no comando, e temos que deixar Deus estar no comando de nossa vida. Então temos que lhe ensinar como permanecer em Cristo, para que Cristo esteja no comando de sua vida, e não mais você. Esse é o primeiro passo. Aprendendo como permanecer em Cristo, trazendo pessoas para essa experiência em Cristo. Basta ler Efésios, meu livro favorito em toda a Bíblia. 36 vezes Paulo fala sobre uma experiência em Cristo, e nosso povo não a tem. Então, uma vez que ensinamos você a permanecer em Cristo, agora temos que ensinar você a andar em Cristo. Como ter esse equilíbrio em Jesus Cristo, ao longo do seu dia quando você acorda, como ter essa experiência em Cristo em seu casamento, como ter essa experiência em Cristo em sua família, e quando você se associa a outras pessoas de mente semelhante, e isso está faltando hoje, esses 2 primeiros passos básicos. É como aprender a andar na corda bamba. Não sei se você já fez isso, mas para o meu equilíbrio, eu terei uma corda bamba. Quando você vai pela primeira vez na corda bamba, bem no final da corda bamba, onde ela está ancorada, é muito esticada, muito esticada. E você tem que primeiro aprender a ganhar uma posição naquele ponto apertado. E isso pode levar algum tempo apenas para obter seu equilíbrio. Essa é a caminhada cristã. Temos que aprender a encontrar nosso equilíbrio apenas em Cristo primeiro. E então você tem que começar a andar nessa corda bamba. Essa é a vida. Isso está em sua família, isso é ir à igreja. Isso é quando você está no mundo. Se você não consegue ficar de pé e aprender a andar na corda bamba, você não pode ministrar para outras pessoas, porque todas elas têm que andar na corda bamba também.
Você tem que encontrar esse equilíbrio em Jesus Cristo. Agora, uma vez que fazemos isso, uma vez que aprendemos a ficar de pé, uma vez que aprendemos a andar, agora temos uma demonstração viva de uma vida equilibrada, um casamento equilibrado, uma família equilibrada em e por meio de Jesus Cristo. Agora temos um pacote que podemos levar para o mundo inteiro. Essa é a experiência de Oséias. Então, quando encontramos isso, ok, e a maioria das pessoas na igreja não tem isso. A grande maioria não tem. E nosso trabalho é levar isso para as pessoas, ensinando-as a ficar de pé e a andar. Agora, uma vez que fazemos isso, podemos trazer a unidade de volta à igreja indiferente, morna e laodicense de Deus. E não sou eu que chamo a igreja assim. Isso é Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22. Deus os chama de indiferentes, mornos, laodicenses. Eu não. Essa é a condição da igreja hoje. É isso que Deus diz que a igreja dos últimos dias é. Se você passar pelas 7 igrejas em Apocalipse 2 e 3, ele tem 7 igrejas. E a última igreja preparou o cenário. É indiferente, é arrogante, é de coração duro. Não sou eu que estou dizendo isso. Não estou sendo negativo. Estou apenas sendo realista com você. Então agora temos o chamado de Oséias. Então, uma vez que descobrimos como ficar de pé e como andar, agora o chamado de Oséias. Essa é a experiência de Oséias. É aprender a ficar de pé e andar. Agora podemos nos casar com aquela prostituta. Você está comigo? Agora podemos levar aquela prostituta para dentro e podemos fazer algo por ela. Mas primeiro precisamos encontrar a experiência. Então agora podemos voltar e ter uma influência naquele baixo grau de piedade que vemos na igreja hoje. E não é só nas igrejas. Quero ser honesto com você. É nos ministérios hoje também. É nas igrejas domésticas hoje também. Então não é só a igreja, mas os ministérios e as igrejas domésticas também não estão terminando o trabalho, porque não estão de pé e não estão andando em e por meio de Jesus Cristo, como Oséias fez. Então, para ministrar efetivamente a essas pessoas, precisamos encontrar esse equilíbrio em Jesus Cristo que Oséias tinha, não apenas filosoficamente, porque podemos ouvir essa mensagem e filosoficamente podemos repeti-la para os outros, mas precisamos praticamente e experiencialmente possuí-la para nós mesmos. Foi quando a palavra do Senhor veio a Oséias em Oséias 1:1. Então a palavra do Senhor veio a Oséias e Deus está olhando para Oséias e ele diz: Oséias, eu quero que você se case com aquela prostituta que representa a sua igreja. Isso não é o que eu estou dizendo, isso é o que Deus está dizendo. Então não coloque isso sobre meus ombros. Oséias, eu quero que você se case com aquela prostituta. E eu quero que você mostre meu amor por aquela mulher rebelde. Então, nós devemos voltar agora. Uma vez que possamos ficar de pé e andar, nós devemos voltar para aquela igreja rebelde, aquele ministério rebelde, aquela igreja doméstica rebelde. E nós devemos mostrar esse amor por eles, não apenas menosprezá-los, não apenas expulsá-los, não apenas pensar que somos melhores do que eles. Nós devemos nos casar com eles. Ó Senhor, não gosto da fase 2. Posso simplesmente viver na fase 1, ficar de pé e andar em você? Eu realmente tenho que entrar na fase 2? Uau! Porque Deus quer que nos tornemos um tipo de Jesus. Esse é o nosso chamado final. Não é só encontrar essa coisa e vivê-la para nós mesmos. Nossa vocação final é então levá-la para aqueles com quem temos influência. Temos essa obrigação. Não podemos viver apenas para nós mesmos. Então a palavra do Senhor virá a você. Ela vem a todos. É um teste decisivo. Você ministrará ao meu povo como Oséias fez? Você sabe o que eu disse? O Senhor. Eles são pessoas de pescoço duro. Eles são arrogantes. Eles são indiferentes. Eles são difíceis de amar. Você é fácil de amar, Senhor. Eles não são tão fáceis de amar. Isso realmente me desafia. Então, atualmente, seu teste decisivo talvez esteja lidando com sua fase da jornada. Você pode não estar pronto para alcançar essas pessoas, porque você pode não estar de pé ou andando no Senhor em uma fase que é completo a ponto de você poder compartilhá-lo com outras pessoas. O que Deus está lhe dizendo agora? Este é um remédio difícil. Temos que olhar honestamente para nós mesmos. Então,
Quero compartilhar com vocês um pouco do contexto sobre Oséias e sua época, porque o contexto de Oséias e seu chamado é quase idêntico ao nosso hoje. Então, o contexto de Oséias, se você der uma olhada nos tempos, é paralelo ao nosso. O povo dos dias de Oséias desfrutava de paz. Eles desfrutavam de fartura e prosperidade. E somos nós. Estamos saindo de uma fase em que tivemos tanta fartura, prosperidade e paz. E estamos entrando em uma fase diferente agora. Então, nos dias de Oséias, a anarquia contra os princípios absolutos de vida de Deus assumiu o controle. E isso é o mesmo em nossos dias. Estamos vendo a anarquia contra os princípios de Deus assumindo o controle. Para mim, eu nem era cristão na época, mas começou quando vi que eles aprovavam abortos, matando bebês. Você consegue imaginar quando eles permitiram que isso acontecesse? Essa é a primeira fase que eu reconheço, mesmo quando eu não estava frequentando uma igreja, nem nunca tinha lido a Bíblia. Eu até reconheço que isso não está certo. Você não pode simplesmente abortar a vida. Nem a natureza faz isso com os seus. Sim, então a fase não parou por aí, porque o mal nunca para. Ele sempre progride. Então agora que me tornei cristão, aceitei a Bíblia, tenho uma caminhada com Deus. Agora, casamento entre pessoas do mesmo sexo, eles permitem. Somos realmente tão pervertidos e que o casamento homossexual retrógrado, olá, você não pode povoar o mundo dessa forma, a propósito, é impossível. E então agora estamos nos afastando dos princípios absolutos de Deus. Bem, não para por aí. Agora entra no transgenerismo. Desculpe, quando eu nasci, o médico olhou para baixo, viu o meu sexo e disse: é um menino, senhora Homberger. É bem simples. Não é preciso muita biologia para descobrir isso. A anatomia é incutida no nascimento. E é isso que você é. E agora está se movendo em direção a tudo e qualquer coisa. Não vai parar por aí. O diabo não fica feliz até destruir a imagem de Deus na raça humana. E é isso que está acontecendo. E as igrejas do cristianismo estão comprando isso. Os pastores estão em silêncio sobre isso. E quando isso acontece, e está acontecendo agora, enquanto você e eu vivemos, isso traz o colapso da nação muito rapidamente. E aconteceu nos dias de Oséias e acontece em nossos dias. Então agora temos líderes corruptos, temos vidas familiares instáveis, temos imoralidade generalizada, temos ódio de classe e um estado de pobreza que eu não acreditava que veria em meu país. Bem-vindo à queda de uma nação e da sua nação também. Então, nos dias de Oséias e agora nos nossos. Mas nos dias de Oséias, eles ainda tinham uma forma de adoração que existia. E hoje ainda temos um baixo grau de piedade em nossas igrejas. Quando vou a um determinado local onde há 5 das minhas igrejas denominacionais em um raio de 50 milhas, nenhuma dessas 5 igrejas consegue se dar bem umas com as outras. Há uma igreja conservadora, há uma igreja liberal, há uma igreja próspera, progressista, como a chamam, e então há uma igreja que enfatiza apenas a reforma do vestuário e a reforma da saúde. E há uma igreja que enfatiza a profecia. E nenhuma delas consegue se misturar. E elas são da mesma denominação. Eles não sabem como ficar de pé, ou andam em e por Jesus Cristo. E é por isso que eles estão brigando, discutindo e discutindo. 1 Coríntios 3:3. Porque há inveja, contenda e divisão entre vocês. Vocês são carnais, uma igreja rebelde. Se descobrimos como permanecer e andar em Jesus Cristo, somos chamados para ministrar. E Oséias não apenas ministrou, ele se casou com ela. Senhor, me ajude. É por isso que é uma decisão difícil para o meu coração. Oséias foi escolhido por Deus para viver a mensagem de Deus para seu povo. E uma vez que você e eu aprendemos a permanecer e andar em e por meio de Jesus Cristo, também devemos nos casar com aquela mulher impura e mostrar-lhes Jesus Cristo. Agora, Oséias a amaria completamente e teria filhos. Ele teve 3 filhos com Gomer. Gomer, embora Oséias tenha se entregado por ela, Gomer se desviaria daquele relacionamento, e ela procurou outro amante.
Nesse relacionamento, mesmo que Oséias tenha se entregado inteiramente a ela, eles têm 3 filhos. Ela procura outro amante. É essa a igreja hoje? Colocando seus braços em volta do mundo? Colocando seus braços em volta do politicamente correto, em vez do princípio bíblico? Sim, é. Mas o que Oséias faz? É isso que é difícil para mim. Oséias vai atrás dela. Olá, Jim Homberger. Oséias vai atrás dela, compra de volta. Tira a carteira, o cartão de crédito e compra de volta pelo preço de uma escrava. Esta rebelde. Uma mulher que é indiferente ao seu amor, ele paga por ela de volta para trazê-la de volta para sua casa. Ele a traz de volta para sua casa e ele ministra a ela novamente. Oséias capítulo 3, versículos 1 a 3. Então, em resumo, Oséias mostra por seu amor por Gomer o tipo de amor que Deus tem por seu povo. Você está fazendo isso? Você é mesmo capaz disso? Porque se você não fez os 2 primeiros passos, você não pode fazer o 3º passo. É impossível. Porque você está fazendo isso com força humana. E isso não é possível fazer isso. Porque esse é o exemplo de Jesus Cristo. Ele se entregou completamente por aquele povo rebelde, seu povo. É disso que se trata o Calvário. É uma história de amor unilateral e fidelidade, que descreve o relacionamento que Deus tem por você e por mim, e o relacionamento que Deus tem por seu povo. E esse é o chamado de Oséias. A aplicação pessoal disto é que, embora o povo de Deus esteja em um estupor espiritual, Jim Homberger, embora eu reconheça isso não significa que eu seja melhor do que eles. Mas eu posso reconhecer isso com a ótica de Deus. Embora eles estejam em um estupor espiritual, embora o povo de Deus esteja cheio de indiferença e coração duro, e eles estão. Eu estava sentado com um pastor há alguns anos e sua esposa, eles nos levaram para sair porque eles queriam apenas nos reunir e conversar. E eu fiquei impressionado. E eu olhei, porque eu tinha ido à igreja deles, e então nós saímos para almoçar. E eu vi seus membros. E eu olhei para a esposa, e eu disse para a esposa do pastor, eu disse, se seu pastor morresse, se seu marido morresse amanhã, você iria à igreja? Você sabe o que ela disse? Não. Olhei para o pastor. O pastor está olhando para ela como, o que está acontecendo aqui? E eu disse, por quê? Ela disse, por causa da indiferença dos membros da nossa igreja. Direto da esposa do pastor, ela reconheceu isso, porque a igreja está cheia dessa indiferença e dessa dureza de coração, porque eles estão vivendo uma vida de responsáveis, eles estão no comando, Deus não está no comando. Eles vão junto com Deus contanto que concorde com eles, e assim que não concorde com eles, seja o filme que estão assistindo ou a geladeira à noite, eles detêm o poder de veto sobre Deus. Deus deveria ter o poder de veto na sua vida, não você. Então eles ainda estão no comando. São os seus caminhos e os seus pensamentos. É por isso que as igrejas não estão terminando o seu trabalho. Então a aplicação pessoal é que as pessoas ao nosso redor precisam ver Deus em nós primeiro. Se elas veem Deus em nós primeiro, apenas um conhecimento de Deus. Elas precisam ver Deus em mim. Elas precisam ver Deus no meu casamento, na minha família. Uma vez que elas veem que temos algo melhor do que elas, um poder fora do que elas não possuem, agora elas devem ver nosso amor por elas. E isso fará com que alguns deles ganhem. Nem todos eles. Se não virem o amor de Deus em nós e por eles, não o encontrarão em lugar nenhum. Você deve ser o representante vivo. Você deve ser o Oséias. Como Oséias, somos chamados a demonstrar o amor de Deus por nossas atitudes e ações para com as pessoas que tateiam cegamente por amor autêntico. Então, quando vou à igreja, minha atitude e minhas ações para com as pessoas que estão em uma condição laodiceana não podem ser que tem que ser um amor atraente. Tem que ser simpatia, empatia e pena por eles. Não pode ser desgosto. Se eles me virem com desgosto por eles, isso nunca os atrairá para Jesus Cristo. Eles não vão querer o que eu tenho porque eu não tenho. Então, como Oséias, o amor leal de Deus nos chama para entrar em relacionamento com seu povo, que é incondicional e incessante. Isso é difícil para mim. Estou apenas sendo honesto com você. E não posso fazer isso no meu próprio espírito. Preciso ter Cristo em mim para fazer isso continuamente.
Isso se chama amor sem um C. Você tem isso para as pessoas que não gostam de você, não se importam com você, não deixam você entrar no grupo social delas? Você tem isso? Se não, você tem que encontrá-lo e então trazê-lo de volta para eles. Então, apesar de sua condição e infidelidade, devemos alcançá-los. 4 exemplos rápidos. O que Deus fez com Arão? Quando Arão permitiu a idolatria na igreja de Deus, construiu o bezerro de ouro, e há bezerros de ouro em nossas igrejas hoje. Então Arão era um dos líderes, e ele permitiu isso. O que Deus fez com ele? Ele o fez sumo sacerdote. Seu amor o alcançou de volta. Sim, ele teve que repreendê-lo. Sim, havia arrependimento necessário. E o que Deus fez com Davi? O líder de sua igreja denominacional em seus dias. O rei representava o líder. Ele cometeu adultério. Ele assassinou Urias. E então ele encobriu. O grande amor de Deus enviou Natã, sim, para repreender o pecado. Temos que repreender o pecado. Houve verdadeiro arrependimento e Deus restaurou Davi ao trono. Esse é o chamado de Oséias, para dar uma olhada naquelas pessoas que caíram. E então temos que ter essa experiência para fazer isso. O que Deus fez com Pedro? Quando ele cortou a orelha do servo, ele puxou sua espada, na noite anterior ao Calvário, cortou a orelha daquele servo. O que Jesus fez? Ele se abaixou, pegou a orelha e a restaurou. Isso deveria ser você e eu, não apenas cortar orelhas. Temos que ter um poder que nos permita restaurar a orelha. Esse é o chamado de Oséias. Você o tem ou você está apenas cortando orelhas? Qual é com você? Cortar orelhas ou restaurá-las? É apenas carne humana cortando as orelhas. O poder de Jesus Cristo restaura isso. E o que você está fazendo com o Saulo? Quero dizer, Saulo estava perseguindo o povo de Deus. Sim, Deus tirou Saulo do seu cavalo alto, levou-o para o deserto por 3 anos, confinamento voluntário do qual falei antes. Ele teve que descobrir como se manter e como andar em e por meio de Jesus Cristo. E então ele pegou Saulo, fez dele Paulo, um dos maiores evangelistas, ou o maior evangelista que já viveu. Então isso é chamado de graça de Deus. Ela atrai as pessoas. Se elas veem isso em você, se você possui isso, nós, como Cristo, devemos tentar todos os meios para trazer seu povo de volta à unidade com Ele. Esse é o nosso chamado, uma vez que descobrimos como permanecer e andar nele. Penso em Oséias 14:1 e como termina. Ó Israel, volta para o Senhor teu Deus. Você pode dizer isso também? Eu oro para que minha igreja retorne ao Senhor seu Deus. Ele continua, pois vocês tropeçaram por causa de sua iniquidade. E as igrejas hoje, não importa quais igrejas, elas estão tropeçando por causa de sua iniquidade. E nós temos que encarar isso. E então temos que encontrar algo mais profundo do que o que elas têm. Então temos que trazer isso de volta para elas. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado em Oséias aqui. Gálatas 6:1 diz, irmãos, se um homem for surpreendido em uma falta, se uma igreja for surpreendida em uma falta, se um ministério for surpreendido em uma falta, se uma igreja doméstica for surpreendida em uma falta, vocês que são espirituais, restaurem tal pessoa no espírito de mansidão, considerando a si mesmos. Deus não diz que vocês são teologicamente corretos. Ele diz que vocês que são espirituais, restaurem. Espiritual significa que você sabe como permanecer em Deus e sabe como andar em Deus. É a sua experiência. Você encontrou o equilíbrio de Jesus Cristo manobrando por este mundo, manobrando por uma igreja de Laodiceia, manobrando por sua família. Você encontrou o equilíbrio em e por meio de Jesus Cristo para viver a experiência de Oséias. Agora restaure os outros que não o têm. Deus não conta quantas vezes uma igreja cai ou quantas vezes você cai ou ministério. Deus conta quantas vezes você ou aquela igreja se levanta. Então pare de contar quantas vezes eles caem e comece a ajudá-los a se levantar. Esse é o problema. É por isso que você vê fotos, você vê a foto de Jesus batendo na porta. Não sei se você já viu aquela ilustração artística e a pessoa parada do outro lado da porta. Nessa foto, por favor, olhe para ela da próxima vez. Você não verá uma maçaneta do lado de Jesus, porque ele não pode abri-la. Ele pode bater. A maçaneta está apenas do lado da pessoa. Você deve estar disposto a abrir essa porta. Deus nunca o forçará a abrir. Ele nunca força, nunca obriga.
Então, quando você entra na igreja, você não pode forçar aquela igreja. Você não pode forçar aquelas pessoas a aceitarem o que elas precisam. Você tem que estar procurando pelos dispostos. Sim. Então você volta e está procurando naquela igreja quem está aberto, quem eu posso ministrar, porque haverá pessoas naquela igreja que não querem nada a ver com a experiência mais profunda em Jesus Cristo. Elas estão satisfeitas com a igreja, a religião delas as satisfaz. E se a religião as satisfaz, não há muito que você possa fazer com elas. Você só precisa deixá-los nas mãos de Deus. E eu só quero que você saiba, religião não me satisfaz. Não me satisfaz nem um pouco. Deus me satisfaz. Você está completo nele, Colossenses 2:10. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17:28. Então quero que você saiba que não pode forçar isso aos outros. Unidade completa com Deus, sem ministrar aos outros. Você sabia disso? Então, no chamado de Oséias, eu amo a parte em que nos posicionamos e descobrimos como obter esse equilíbrio. E então andamos nessa corda bamba em nosso casamento, em nossas famílias e em nossas igrejas. Mas agora você não pode ter completude apenas andando com Deus. Você deve ministrar aos outros. É um pacote. É por isso que existem 2 grandes mandamentos. Lembra do primeiro mandamento? Amar ao seu Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, mente e alma. Isso é aprender a se posicionar. Reservar um tempo para aprender a se posicionar. Como andar em Deus. Mas não para por aí. Esses são os 4 primeiros mandamentos. Então continua para os últimos 6. O que significa que quando você encontrou isso, agora você se torna meu embaixador. Você se torna meu mensageiro. Você se torna meu Oséias para levar isso de volta para aqueles com quem você tem influência. Seja uma igreja, um ministério, uma igreja doméstica, seja lá quem for, com quem você tenha influência, você tem que amar o seu próximo como a si mesmo. O primeiro sempre leva ao segundo. Há tantos cristãos professos que não vivem todo o amor misericordioso e altruísta de Cristo sem um beliscão para os outros. Eles apenas guardam isso para si mesmos. Eles estão apenas em seus próprios pequenos grupos. É apenas uma religiosidade social, com a qual Deus não se importa. Então, Parábolas de Jesus, página 99. Muitas vezes surge a pergunta: então, há tantos que afirmam crer na palavra de Deus em quem não se vê uma reforma nas palavras, no espírito e no caráter. Então você vê pessoas que afirmam ser cristãs, mas você realmente não vê na palavra, no espírito delas, no departamento delas, no caráter delas, no casamento delas, na família delas. Você realmente não vê essa unidade com Deus? É chamado de hipocrisia, a propósito, mas a razão para isso é que eles não são convertidos. Suas mentiras revelam a ausência da graça de Cristo. Eles nunca encontraram essa graça de Cristo sobre como permanecer em Deus e como andar com Deus ao longo do dia. Eles nunca encontraram essa graça. A graça é um poder fora de vocês, permitindo que vocês façam tudo o que Deus os chama para fazer. Eles nunca encontraram esse poder. Esse poder é Cristo em vocês. Uma descrença nesse poder de transformar o caráter. Eles não são convertidos. E você tem que perceber que muitas das pessoas em ministérios, em igrejas domésticas e em igrejas institucionais denominacionais não são convertidas. Elas não sabem como se posicionar. Eles não sabem como andar em Deus. Eles não têm essa experiência alimentar de andar com Deus. Eles não têm. Eles apenas têm religião. E sua religião, sua teologia, seu estilo de vida apenas os satisfaz. Eles vão parte do caminho, mas não vão a distância toda. Então a forma e a cerimônia se tornam um substituto para aquele Cristo que habita. E é isso que você vê. Muitos se consideram excelentes cristãos, porque conhecem a verdade. Eu pensava que era um grande cristão porque conhecia a verdade. Como eles são membros da igreja, pensei que era capaz de me juntar a uma igreja cheia da verdade, porque eles tinham um bom histórico de frequência. Eu estava lá toda semana. E ainda assim eu não sabia como ficar de pé e andar em Jesus Cristo. Ai, eu precisava de uma experiência no deserto, assim como Moisés, assim como Paulo, assim como João Batista, assim como você. Eles não entendem o que constitui a verdadeira unidade com Deus e o verdadeiro serviço a Deus. Então, se esse é o seu caso, se essa mensagem está falando com você, você deve encontrar o poder e torná-lo seu. Eu tinha que encontrar o poder. Eu tinha que deixar a igreja denominacional. Eu fui para Willis. Eu tinha que encontrar o poder e torná-lo meu. E então nós tínhamos que trazê-lo de volta. Então
Naquela experiência no deserto, eu tive que desenvolver um casamento irresistível. Isso foi difícil. Eu era o maior problema no meu casamento. Não era minha esposa. Ela era uma santa comparada a mim. Eu tive que lidar comigo mesmo no meu casamento. E uma vez que essa parte foi embora, agora tínhamos um casamento irresistível. E Sally teve que lidar com a parte dela também. Mas a dela era muito menor que a minha. Eu era o principal infrator no nosso casamento. Então eu tive que aprender a conectar Matthew e Andrew à mesma fonte de energia. Senhor, deixe-me ir e evangelizar. Não me faça encontrar um casamento irresistível e conectar meus filhos. Somos informados de que uma família bem organizada, bem disciplinada e centrada em Cristo diz mais em nome do cristianismo do que todos os sermões que podem ser pregados, pois é um testemunho de sabedoria viva do testemunho de Cristo em nós. Infelizmente, a maioria planeja e estuda para agradar a si mesma. Quando fui à igreja esta semana e sentei na classe de estudo bíblico, eles estavam apenas regurgitando o que quer que estivesse em seu trimestral. Não houve experiência pessoal, e foi apenas conhecimento intelectual, elevando-me que posso acrescentar algo na aula, e pareço muito bem. É você? Eles estavam apenas interessados em doutrina e filiação à igreja. Era tudo o que tinham. Essa é uma virgem tola, não é o suficiente. E eles estavam segurando a verdade em injustiça. Romanos 1,18. Como eu sei disso? Porque trabalhei com as famílias e casamentos para tentar ajudá-los a encontrar algo melhor. E o pastor e os líderes cerimoniais não estão fazendo nada para afetar uma experiência de Oséias em seus próprios membros. O chamado de Oséias, eles não estão respondendo. Não é de se admirar que nossas igrejas sejam mornas, indiferentes, frias. Então eles agem apenas em referência a si mesmos, nunca perguntando, Senhor, o que queres que eu faça? Eles observam as formas e adorações e têm uma profissão, mas pararam de repente longe do trono da graça. O que Jesus diria a você agora mesmo, se você fosse levado ao trono da graça e ele olhasse para você? O que ele diria a você sobre o chamado? Diremos onde você está neste processo? Ou você está mesmo no processo? Talvez você esteja apenas na religiosidade. Eles dizem, mas eles não fazem. Então, o que seus filhos diriam? O que sua esposa diria? O que aqueles que discordam de você diriam sobre você ser um Oséias em termos atuais? Onde eles diriam que você está, então? Considerações finais. Quero que você se lembre de que Cristo amaldiçoou uma figueira porque ela tinha folhas pretensiosas e nenhum fruto. Isso está certo? Quero dizer, aqui está Cristo caminhando com os discípulos, e ele para e olha para esta figueira, que representa a igreja. A propósito, representa você e eu, seu povo. E ele olha para ela e não há fruto nela. Apenas folhas pretensiosas. Mateus 21, versículos 19 e 20. Ou o desejado de todas as nações, página 583. E está fingindo ser esta figueira, mas não produz frutos. É você? Você é pretensioso como a figueira, mas infrutífero? Então a conclusão de Deus para o chamado de Oséias é esta. Oséias 14:9. Quem é sábio, que ele entenda estas coisas. Uau! Quem é sábio, deixe-o entender. Qual é o chamado de Oséias? Todos nós precisamos aprender a permanecer em Cristo, a andar com Deus durante o nosso dia. Então precisamos ministrar a pessoas desviadas, indiferentes e instáveis que estão em um caminho para a destruição. Isso é demonstrar o chamado de Oséias. Que seja você